Graças a Deus, que tempo glorioso. Para mim é uma alegria, amém? Tá aqui nessa manhã para essa aula demonstrativa dessa escola sobrenatural que é o Rema. Amém? Quem já fez aqui o Rema, por favor? Muito bem, glória a Deus. A maioria já fez, né? Eu quero crer que tem pessoas aqui que ainda não fizeram, não estiveram. E o Rema, irmãos, eu posso dizer assim, eu falo com propriedade, eu já fui aluna, amém? Eu me formei em 2004, tem um tempinho já. E eu vou falar uma coisa para você, não tem ninguém que consiga explicar com toda a magnitude o que é se assentar nas escolas, nas cadeiras do Rema. Amém? Você precisa sentar para ver o que é. Ninguém vai conseguir explicar tudo o que se passa. Amém? Em 2 anos em sala de aula. Eu fiz o Rema em 2003. Eu fui aluna, eu sentei naquelas cadeiras. Eu posso dizer uma coisa, aquelas cadeiras não são cadeiras naturais. São cadeiras sobrenaturais. Amém? A começar do ambiente da escola, a começar dos monitores. Todos os professores, cada um que passou pela sala de aula. Irmãos, revolucionou a minha vida. Na época jamais passava pela minha cabeça que eu ia ser professora dessa escola. Amém? Mas eu posso dizer que é um tempo de aprendizagem maravilhoso, incrível, que eu não vi em escola nenhuma. Amém? No Brasil não existe uma escola como o Rema. Poxa, mas vocês falam tanto, né? Mas você precisa saber o que é. O Rema é uma escola tanto de aprendizagem, digamos assim, quanto também de desaprendizagem, de muita coisa. Amém? É um processo de aprender e também desaprender. Então, esses são bancos sobrenaturais, bancos de cura, bancos de refrigério, bancos de prosperidade financeira, de conhecimento, de iluminação, de descobrir o plano de Deus. Amém? Tudo isso você descobre nessa escola. Amém? Diga comigo assim, o Rema não é uma escola normal. É uma escola sobrenatural. Amém? Então, eu gosto de honrar sempre o nome dessa escola. Eu gosto de honrar a visão, amém, dessa escola maravilhosa. Deus guiou um homem na década de 70 em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, para ensinar a Bíblia como ela é de fato. Amém? O Rema, ele não deixa dúvidas, né? Irmãos, não é que nós sabemos tudo. Longe está disso, de saber tudo. A cada dia nós vamos ter novos sabores do que a palavra tem para dizer. Mas nos assuntos, nas doutrinas que a Bíblia ensina, né, eu mesmo tive muitas dúvidas. Quem aqui nunca leu? Irmãos, eu nasci dentro da igreja, eu praticamente fui crente desde a infância. Nasci no hospital, entendam, mas eu nasci no ambiente, crente a vida inteira. Amém? Criada na igreja. E eu, quantas vezes, desde a infância, na adolescência, antes de nascer de novo, e até depois de nascida de novo, de receber Jesus como meu Senhor e Salvador, quantas vezes eu fui ler a Bíblia e não entendia nada, só eu. Gente, parecia, não é? E eu lembro, na época que eu comecei a fazer o Rema, eu falei assim, não é possível não, que isso aqui estava aqui. Não, botaram hoje. Não é? Então, nos assuntos que o Rema traz, eu tenho dúvidas sobre o Espírito Santo. O Rema tem 3 matérias para falar, a unção, manifestações do Espírito e como ser guiado pelo Espírito. Tudo aquilo que o Espírito Santo faz. Amém? Eu tenho dúvidas sobre a volta de Jesus. Você vai ter uma matéria só para falar sobre isso. Eu tenho dúvida, eu me vejo, a propósito da matéria de hoje, né? Satanás, parece que eu apanho das circunstâncias e eu não consigo sair disso. Você tem uma matéria que é a que a gente vai estudar hoje, a autoridade do crente, para saber que o seu lugar é acima de Satanás. Você está comigo, irmão? São coisas assim que o Rema ensina. Amém? Você vai, eu não sei essa história de novo homem, nova mulher, nova criatura, como é isso? Eu me vejo tão preso ao passado. Você vai ter uma matéria chamada Realidade da Nova Criação, que vai elucidar quem você era, que não deve ser nunca mais, para ser quem você é hoje, em Cristo Jesus. Amém? Nós cantamos aqui sobre a redenção, amém? Sobre a nova realidade, que o passado ficou para trás. Eu não sei, eu não entendo esse negócio de orar em outras línguas. Você vai ter matéria específica, oração que prevalece, para entender todo e qualquer tipo de oração. E não sair fazendo orações, atirando para tudo quanto é canto, ver se Deus escuta pelo menos uma.
Amém? Então, faça o rema. São 24 assuntos específicos da palavra. Amém? Mariana, eu não tenho R$ 1 no bolso. Você vai aprender no rema sobre fundamentos da fé. Que a fé, ela dá o passo primeiro. E Deus provê todos os outros. Fica à vontade, pode arrumar. Aleluia, melhorou. Muito bom, obrigada. Fundamentos da fé, você vai aprender, irmãos, que a fé fala o que crê. Tem 2 pilares, falar, crer, amém? Para ver. Então você pode começar a andar pela fé hoje aqui. Você vai ter um seminário, né? Mas começa hoje a andar pela fé. Pegando a sua ficha de matrícula, fazendo a sua matrícula. E o dinheiro vai vir. Simplesmente assim. Se você esperar para ter dinheiro para fazer as coisas, meu irmão. Amém? Calma, são níveis, mas é um bom nível para você começar esse degrau hoje. Amém? O Rema é uma escola, tem toda uma grade curricular acadêmica, tem uma prova, muito tranquila, amém? Então, enfim, faça o Rema. Amém? Vamos orar. Pai, eu te dou graças no glorioso nome de Jesus por esta manhã. Manhã de iluminação, Senhor. Manhã de esclarecimento à luz das tuas escrituras. Você é o mais interessado, Senhor, em que nós andemos à luz daquilo que o Senhor já deixou. Pai, o teu intuito é que nós não andemos em treva, não andemos em escuridão, mas andemos na luz, andemos na clareza, sabendo, Pai, que a tua experiência é que nós saibamos aonde estamos andando, quem somos e para onde vamos, enquanto estivermos aqui sobre essa terra. Eu te dou graças e eu peço agora, espírito de sabedoria e iluminação, no pleno conhecimento da sua vontade, para a nossa vida. Pai, eu não conheço a vida das pessoas que estão aqui, mas o Senhor conhece. Eu não sei o que elas necessitam. O que eu sei é que o Espírito Santo conhece necessidades como ninguém. E só Ele pode suprir. Eu me coloco, Senhor, debaixo dessa submissão, Senhor, do Teu Espírito, da unção dEle sobre a minha vida. Porque eu sei que o Senhor me ungiu para pregar a Sua palavra, para ensinar a Sua palavra. E Pai, eu conto com ela, eu desfruto dela e eu descanso nessa unção. E eu também te louvo pela unção sobre eles para ouvir aquilo que vai ser ensinado. E Pai, só a sua unção esclarece lá dentro aquilo que eles precisam entender. Pai, eu sou limitada, mas em Ti, na sua unção, eles conseguem entender lá dentro algo que eu nunca vou saber explicar, Senhor. Mas a Tua unção consegue estabelecer fundamentos, consegue estabelecer verdades. E Pai, nós cremos numa manhã gloriosa aqui, marcante para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Você está comigo? Vocês estão me ouvindo bem? Então vamos lá. Nós vamos conversar sobre a autoridade do crente. Você pode dizer comigo, o crente tem autoridade. O crente, na pessoa bendita de Jesus, tem em si poder delegado. Você crê nessa verdade? Amém? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Deixa comigo lá aberta no capítulo 1 de Gênesis. Nós vamos ler algumas coisas. Amém? Difícil de abrir não é, né? Abre aí. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a matéria em si. Nós não vamos ver tudo sobre a questão da autoridade, amém? Claro que não. Mas pelo menos algumas pedras fundamentais para saber o que nós vamos estudar no Rema, amém? Essa matéria, como as outras, são aproximadamente, na verdade, são 7 aulas. Que você vai ter 7 dias na semana, 14 aulas, só para nós nos debruçarmos sobre esse assunto. Amém? Nós vamos estudar o que aconteceu com a autoridade que fora perdida por Adão, mas reconquistada em Jesus. E nós vamos saber qual é o nosso papel fluindo nessa autoridade hoje. Amém? Sempre quando eu ouvia falar sobre essa questão, irmão, se é uma questão que estuda sobre isso, né? A gente pensa sobre a autoridade do crente, automaticamente já vem na nossa cabeça Satanás, seus demônios, expulsar o demônio, amém? A gente já pensa logo no nome de Jesus, está certo, é isso mesmo, a matéria trata disso. Se é uma matéria que trata, é essa, amém? Nós vamos ver sobre isso, o que é possessão, opressão demoníaca, o que é tudo aquilo que o diabo vem para matar, roubar e destruir, amém? E nós vamos saber como nós já temos o domínio sobre ele. Nós vamos entender sobre isso.
elucidamente, ponto por ponto, desde o início do Éden até a cruz. Amém? E o papel da igreja nessa autoridade, e o seu papel, porque você é a igreja do Senhor. Amém? Mas, sempre quando eu pensava sobre esse assunto, e quando eu sentei no rema, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não acredito. Eu não acredito. Quando eu estudei essa matéria, o nome dela, na verdade, era o nome de Jesus. Não existia esse nome, autoridade do crente, mas trata do mesmo assunto, amém? O rema passou por algumas reformulações e os nomes das matérias mudaram. Mas é o mesmo assunto do que a palavra de Deus diz. E eu me lembro que nessa mesma época, curiosamente, eu estava estudando o nome de Jesus no rema, em 2003, e simultaneamente, na minha igreja, na época Verbo da Vida, Campo Grande, Rio de Janeiro, nós participamos de um seminário de autoridade do crente, com um grande homem de Deus chamado Simon Potter. Quem já ouviu falar? Amém? Um missionário maravilhoso, casado com a Adriana também, uma querida. Os dois são missionários, rodaram o mundo pregando a palavra. E eu me lembro que ele estava dando esse seminário de autoridade do crente. E eu estava simultaneamente estudando o nome de Jesus no rema. E eu me lembro que ele pegou o livro Autoridade do Crente. Nós temos um livro com o nome dessa matéria, amém? E ele pegou aquele livro e falou assim, levantou aquele livro. Na época ele só pregava em inglês, tinha tradução. E ele falou exatamente assim, esse livro aqui, irmão Reagan pediu, na época que os seus livros começavam a ser publicados em outros idiomas, esse livro, Autoridade do Crente, foi o primeiro livro que ele pediu para ser traduzido em outros idiomas. Porque ele falou assim, esse livro é de primeira necessidade para os crentes entenderem porque não devem apanhar de Satanás das suas circunstâncias. Amém? E aquilo me pegou. E na época que eu estava escutando ele falar essas coisas, eu me lembro que eu entendia exatamente dessa forma. Irmãos, eu me lembro, nós já éramos cristãos, nós frequentávamos a igreja, nós íamos no domingo na escola dominical e cantávamos a plenos pulmões nos cultos. Mas quando nós saíamos da igreja, irmãos, as circunstâncias pareciam que devastavam a gente. Amém? Era tanta encrenca, tanta desordem, tanta situação, tanta desordem nas emoções, nos pensamentos, tanta confusão na família, tanta questão para resolver. E olha, a gente olhava e a minha impressão, eu era criança, foi ontem, ok? Isso. E eu olhava assim, eu já era cristã, mas lá para os seus 7, 8, 9 anos de idade, eu já amava muito o Senhor. E eu falava, não é possível não. A gente se sente tão poderoso cantando na igreja, a gente se sente tão assim, quando chega aqui fora, nós apanhamos da circunstância. É tanta coisa, meu Deus, e chora. E a impressão que eu tinha lá dentro era assim, parece que Satanás é mais poderoso que Deus. Não é possível não. Parece que o diabo é mais poderoso, aqui fora pelo menos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De tanta desordem, de tanta questão. E aí que entra a questão desse assunto tão glorioso que nós vamos estudar hoje. A gente pensa em autoridade, automaticamente a gente só pensa em Satanás, em expulsar o demônio. Mas a autoridade, em primeiro lugar, é exercer ordem e domínio. Amém? Diga assim, vamos definir autoridade. Diga comigo, autoridade é poder delegado. Diga comigo, autoridade é exercer domínio. Diga, autoridade é exercer governo. Amém? Isso está sobre Satanás também. Então, eu queria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 1, verso 26. Você vai ver que essa foi a primeiríssima ordem de Deus, a primeiríssima sentença de Deus ao criar o homem. Você está comigo? Então, Gênesis 1, 26, você conhece plenamente esse versículo. Eu tenho certeza que nessa igreja você tem sido muito bem nutrido na palavra. Então, você conhece bem esse versículo, mas nós vamos ler da mesma forma. Amém? Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa
Imagem, diga imagem. Muito bem. Conforme a nossa semelhança, tenha ele o quê? Domínio. Amém? A lista diz: sobre os peixes do mar, aves dos céus, animais domésticos, fim da lista, sobre toda a terra. Amém? Sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso aqui também tem um significado, não vai dar para entrar nisso agora, mas na aula você vai estudar sobre isso também. Amém? Quando a gente escuta a palavra imagem, a gente automaticamente, imagem no seu sentido mais literal, é uma fotografia. Quando você tira uma fotografia e grava no teu celular, no teu rolo de câmera ou no teu computador, você vai ter lá uma pasta chamada imagens. Amém? Essa questão da palavra imagem não é necessariamente, amém, irmãos, criados à imagem e semelhança de Deus. Não quero dizer que Deus não tenha 2 olhos, uma cabeça, 2 pernas, amém? A Bíblia fala de olhos do Senhor, a Bíblia fala de mão do Senhor, de braço do Senhor. A Bíblia fala de que os pés do Senhor, amém, estão como estrado dos seus pés, o salmista diz isso. A Bíblia diz, por exemplo, que Moisés viu Deus pelas costas, não é? Não quero dizer que Deus não tenha um corpo celeste, que a Bíblia fala de corpos celestes. Isso aí também dá outro assunto, outra aula, amém? Eu não imagino que tamanho que seria o corpo de Deus, mas enfim. Mas a questão é que essa imagem e semelhança seria o fato do homem ser criado como um ser espiritual, como Deus é espírito. Amém? Você vai ver comigo. Eu tenho uma versão aqui, que é a versão Amplified Version, uma versão em inglês, que na tradução ela traz esse versículo dessa mesma forma. Olha só. Façamos, entre parênteses, Pai, Filho e Espírito Santo, porque eles estavam juntos, eram um só na criação. Amém? O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não meramente fisicamente, mas uma personalidade espiritual e moral. Você está comigo? Amém? Que tenham autoridade completa sobre os peixes do mar, as aves dos céus, o gado, sobre toda a terra e sobre tudo aquilo que rasteja na terra. Amém? Então eu gosto dessa versão amplificada, porque traz, amplifica realmente. Tenha ele autoridade. Então autoridade não é só expulsar demônios, autoridade é exercer governo, exercer domínio. Amém? Sobre todas as coisas. Como Deus era o rei, e Ele é o rei no reino dos céus. Alguém tem dúvida disso? Deus reina sobre os céus. Deus está nos céus, reinando. Ao seu lado, à sua destra, está Jesus Cristo. Amém? E você vai entender nessa matéria que você também está lá com Cristo. Amém? A gente vai chegar lá já. Então, Deus está lá, amém, reinando nos céus, mas o reino dos céus se estendeu-se para algo chamado reino da terra. Como havia um ser reinando no céu, haveria um ser reinando na terra também. E esse era o primeiro filho de Deus sobre a terra, chamado Adão. Amém? Eu sei que Adão não aparece como filho de Deus nos primeiros capítulos de Gênesis. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Moisés não andou na revelação de filhos como eu e você andamos hoje. Ele nunca chamou Deus de pai, mas eu e você chamamos. Mas, irmãos, você vai ver na genealogia, em Mateus capítulo 1, que Adão foi chamado de filho de Deus. E nós vemos entre outros textos também que, por exemplo, Jesus é chamado de último Adão. Houve um primeiro. Jesus era filho? Então, quem foi o primeiro filho? Adão. Amém? Houve um desejo de Deus. Irmãos, eu já procurei tanto saber, isso já queimou minha cabeça. O que se passava na mente de Deus para criar o homem? E a mulher, a sua imagem e semelhança. E a única coisa que eu entendi foi, porque ele quis ter filhos. Ele quis. Amém? Algumas pessoas falam assim, pregam dessa forma, Deus tinha necessidade de extravasar o seu amor. Irmãos, Deus é um ser completo e absoluto, Ele não tem necessidade de nada. Amém? Ele é autossuficiente, Ele é soberano. E Ele não tinha necessidade de extravasar o seu amor, Ele simplesmente quis ser papai. Ter filho. E Ele teve. E nos perdeu. Mas em Jesus nos ganhou de volta. Amém? Graças a Deus por isso.
Mas autoridade é ter governo, ter domínio. Você está comigo? Amém? Então o homem na terra era a extensão do próprio Deus. A terra era a extensão, eu posso dizer assim, do reino dos céus. Amém? Mas você sabe da história, não quero me deter tanto aqui. Aquele casal maravilhoso, naquele lugar maravilhoso, paradisíaco, chamado Jardim do Éden, que não tinha falta de nada. Amém? Essa palavra Éden é uma palavra super complexa no hebraico, ninguém consegue a tradução perfeita dela. Esse Éden não é meramente um jardim físico. Amém? Estudiosos, arqueólogos no mundo nunca descobriram onde é que é o Éden. Amém? Eu tenho um amigo muito querido, pastor Beto, vocês conhecem. Ele diz que o Éden era Natal, a terra onde ele nasceu, mas mesmo assim não está provado. Amém? O Éden nunca foi descoberto, porque não se tratava de um jardim físico, mas eles estavam no jardim, isso é claro. Amém? E nesse lugar, a palavra Éden, ela é traduzida mais ou menos como é complexa a tradução, mas quem estuda a fundo essa palavra, né, os estudiosos, teólogos, cientistas, dizem que era um ambiente, amém? Como se fosse um tipo de uma bolha, um paraíso, literalmente o céu, um pedaço do céu na terra. Uma bolha de amor, de governo, de domínio, onde homem e Deus, amém? Lembrando, irmãos, que era um mundo sem pecado. Então era um mundo perfeito. Amém? Então estava lá o homem e a sua mulher desfrutando de um jardim maravilhoso. Eu imagino, eu queria ver, eu quero chegar no céu e ver esse filme da criação. Deve ser lindíssimo. Mas uma distração aparentemente pequena e baixa destruiu o paraíso rapidamente. Irmãos, é tão interessante a história da queda do homem que você vê no capítulo 1 uma narrativa incrível de Gênesis, da criação. 2, o mesmo episódio, narrado de forma diferente, mas é o mesmo episódio. Amém? A gênese do céu, o início do céu. No capítulo 3, a queda do homem. E no capítulo 4, você vê de um mundo perfeito um assassinato em família. Você acha que foi grave a questão da frutinha comida ou não? Era a fruta em si, irmãos? Se você relembrar o diálogo, né, não quero me deter muito nisso, mas na aula a gente vai falar bastante sobre isso. É uma aula só para falar de Gênesis 1, 26. Você vai perceber que estava tudo bem. E eles tinham uma ordem. Eu quero acreditar, porque o texto me traz isso, que Adão, quando veio Eva, amém, ele já falou como a banda tocava naquele jardim. Olha só, aqui nós temos isso, nós temos aquilo outro, mas nós temos uma árvore que nós não devemos comer. Diga comigo, obediência. Diga comigo, obediência voluntária. Porque se a obediência é forçada, ela nunca foi obediência. Amém? Você que é pai, levante sua mão. Muito bem. Você teve filhos, vamos supor, né? Dou esse exemplo com meninos e meninas, mas você teve filhos, homens ou mulheres, garotinhos ou garotinhas. Aqui tem algum pai e filho? Muito bem, teu pai, muito bem, os dois aqui. Você concorda que ele é continuação de você? Quantos concordam, gente? Como que é o nome dele? Murilo. E você? Wilton. O Murilo é extensão do Wilton? É extensão da semente dele? É uma continuidade dele? Muito bem. Foi a mesma coisa entre Deus e Adão. Amém? Você gosta que ele lhe obedeça? Se você falar para ele, filho, aqui nesse ferro quente não pode colocar a mão. Você gostaria que ele lhe ouvisse? Mas você fica o tempo inteiro em cima dele para ver se ele vai colocar a mão ou você descansa esperando que ele vá obedecer? Mas ele pode colocar a mão se ele quiser. Isso tem um nome, livre-arbítrio. Por mais que ele ame e seja pai, ele não vai ficar em cima dele o tempo todo. Ele espera que um dia ele lhe obedeça. Mesma forma Deus. Não era para botar a mão no ferro quente. Eu falei que não era.
Amém? Eu me lembro, a minha querida mãe está aqui, acabei não apresentando, Cristina Honório. Por favor, uma salva de palmas para ela. E eu me lembro que a minha mãe, quando ela ensinava meu irmão, eu tenho um irmão de 31 anos, amém? Eu sou a mais velha, mas nem parece, tá tudo bem. E eu me lembro que minha mãe, ela falava exatamente assim: Daniel, não desobedece. Quem desobedece, ele falava chorando, sofre. Porque quem desobedece, sofre. Amém? Não era para botar a mão no ferro quente, eu lhe disse. Mas tem toda uma história por trás disso, amém? Nós vemos ali a figura da serpente, uma figura alegórica, não significa que tinha um ninho de cobras no jardim, também você vai entender isso na matéria, amém? Uma alegoria de Satanás. E ele ficou, irmãos, eu penso, porque o texto traz isso, se você ler, se você meditar, você vai perceber que eles estavam ali, Adão deveria estar trabalhando, capinando o jardim, carregando lenha, existia um trabalho, porque Deus criou o homem para dominar, e isso inclui trabalho, amém? Isso inclui governo. Então ele estava ali administrando aqueles animais, né? Administrando aquele jardim, digamos assim. E eu penso, irmãos, que Satanás ficou estudando. Por onde eu vou entrar? Por onde eu vou entrar? Amém? Porque se você mergulhar nas Escrituras, você vai entender, inclusive nessa matéria, que tudo aquilo que Satanás, espiritualmente, porque, irmãos, tudo vem do espiritual. Satanás é um espírito, você vai perceber isso. Amém? Estudando sobre isso. Satanás, abrindo um parênteses aqui, ele não é aquele de calça de lycra e capa preta e chifre vermelho, que elucidam. Amém? Porque se ele aparecesse assim, estava muito na cara que ele era Satanás. Amém? Você vai perceber que Satanás estava rodeando aquele... Porque tudo aquilo que... Irmãos, você vai ler, né? Você vai ver isso. Existem textos dos profetas Ezequiel e Isaías relatando isso. O profeta profetizando, ele começa a falar uma série de coisas e ele fala exatamente assim. Na fala de Lúcifer. Eu subirei aos céus e me assentarei no seu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quem se assentou foi você em Cristo. Quem é semelhante é você. Você está comigo? Então tudo aquilo que alguém queria, você recebeu. Você está entendendo? Então, na cabeça do diabo, digamos assim, quem é esse cara? Como ele faz um pedacinho de barro, sopra sobre ele o próprio fôlego da vida dele. E a mim ele me joga lá de cima, eu só queria ser como ele. Me assentar no trono como ele. Mas para ele aí, ele deu a terra. Para ele governar. Satanás, irmãos, não gosta de você. Ele odeia o ser humano. E ele não consegue machucar Deus, mas ele consegue ainda consegue machucar o ser humano criado à semelhança de Deus. Você está comigo? Então ele vai tentar te matar, te roubar, destruir, sim. E vai vir com dureza. Mas você é mais que vencedor. Só precisa exercer. A única coisa que Deus nos pede é que nós exercemos isso. Você vai estudar sobre isso também. Amém? Mantenha essa posição que eu já te coloquei. Mas vamos lá, esse Deus, ele sopra sobre ele o fôlego da própria vida dele, nesse pedacinho de barro, e a minha ele me expulsa lá de cima. Irmãos, eu penso que Satanás ficou estudando aquela família, e ele percebeu Eva, porque a serpente se achegou a quem? Amém? E eu gosto de pensar, né, você não precisa abrir, mas o texto traz exatamente isso, né? Que a serpente era mais sagaz, astuta. E ela coloca em xeque, em dúvida, o que Deus havia dito. Existe uma imagem que eu gosto muito, eu publiquei tem um tempo na minha página, na internet, no Facebook, que diz assim... Eu gostei muito da imagem. A imagem não é muito bonita, não. É a imagem de uma serpente mesmo.
Mas a frase é exatamente isso. Falei, que coisa poderosa. Diz que a serpente foi a primeira expoente da teologia liberal a questionar o que Deus diz. É isso mesmo que Deus disse, que não é para comer da árvore do conhecimento? Amém? Na verdade, o texto diz, não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher responde, do fruto das árvores podemos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. E era certo que Deus tinha dito, se comer, vai morrer. Não era a morte física, nós vamos ver que na Bíblia existem três tipos de morte, amém? A morte física é apenas uma consequência da morte espiritual do homem. A fonte, amém, de vida do homem foi desligada por causa de uma desobediência aparentemente simples. Por muitas vezes eu me questionei, mas por causa de uma frutinha, essa bagunça toda. Não é a fruta em si. Irmãos, a bagunça começou com o homem querendo andar em algo que Deus diz para ele não fazer. Amém? E enfim, o governo é destituído, a vida é destituída, o homem, Adão, passa a viver de acordo com as inclinações do próprio corpo, do sentimento. Ele nem sabe o que é espírito mais, amém? E Deus é obrigado a se comunicar com o homem. Vocês provavelmente vão estudar isso nessa matéria de hoje à noite, como ser guiado pelo Espírito. Amém? Porque como ser guiado pelo Espírito também trata disso aqui. Da perca da sensibilidade do homem às coisas espirituais. O homem inclinado ao sentimento, à raiva, à impulsividade. Isso aí não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o diabo. Amém? O diabo passa a ser pai da humanidade. E Deus é obrigado a se comunicar com o homem ao nível dos sentimentos. Mas enfim, autoridade perdida. Mas eu quero dizer algo para você, irmãos. Diga assim, o que o homem perdeu no Éden, Jesus ganhou na cruz. Amém? Porque por causa de um homem chamado o primeiro filho que não deu conta do recado, infelizmente, precisou de um último Adão, chamado Jesus Cristo, que deu conta muito bem do recado. Amém? Não pecou. Amém? Jesus, você vai entender nessa matéria que precisava de um homem. Deus não podia, irmãos. Irmãos, Deus não podia descer numa bola de fogo no Éden e resolver tudo. Ele estaria agindo contra a própria essência. Você sabe que as bases do trono de Deus, o salmista diz isso, que as bases do trono de Deus é a sua justiça e a sua equidade. Equidade é o contrário da palavra iniquidade. Amém? Deus é um Deus de justiça e de equidade. O que era justo era, eu plantei um homem na terra para ser representante, o meu representante. Ele falhou, mas eu tenho um outro homem aqui, que vai ser o meu representante agora novamente. Amém? Isso tudo envolvia os bastidores espirituais, você está comigo? E você vai perceber, irmãos, que o plano de Deus através de Jesus era justamente a reconquista da autoridade que foi perdida, do poder que foi perdido, da justiça que foi perdida, do governo que foi perdido. Porque isso tudo foi na mão de Satanás. Amém? Se você é um bom leitor dos evangelhos, você vai ver em Mateus, Marcos, Lucas, né? Eu gosto de todas as versões, mas eu gosto mais da de Mateus, que fala que quando Jesus vai ser tentado pelo diabo, quando ele vai se consagrar, amém? Ele vai se consagrar naquele deserto, e lá o diabo o tenta. Ele começa a tentar Jesus com uma série de coisas, e ele repete uma sentença: porque a mim foi me dado. Se você quiser, eu te dou. Não precisa morrer, não. Amém? Mas a morte incluía, amém? E a sua ressurreição incluía todo um plano de redenção, incluindo eu e você. E Jesus não pensou nele, ele pensou em mim e tu. Você está comigo?
Amém? Não vai dar para falar tudo sobre isso, mas o que eu quero que você saiba nessa aula de demonstração é: Jesus já garantiu a autoridade de volta. E se você é um crente nascido de novo, a autoridade está com você também. Agora, façamos o favor de conhecer o que isso significa para poder desfrutar disso. Você está comigo? Amém? Diga: o que o homem perdeu no Éden, Jesus ganhou na cruz. Amém? Gosto de dizer também isso daqui, irmãos. A questão do poder do diabo, amém? Do poder de Satanás, ele não é tão grande. Eu também não vou subestimá-lo. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. Amém? Qual é o grande, se eu posso dizer assim, o grande truque? Porque ele é um ilusionista, digamos assim. Amém? E quando você descobre, irmãos, quando eu descobri isso na minha própria vida. Eu nunca gostei de ser enganada, você já gostou? Sabe quando alguém fala, te enganei. Tinha uma brincadeira na infância que era enganei o bobo na casca do ovo. Quem já ouviu? Irmãos, aquilo me dava uma revolta, uma indignação. Eu não gostava. E quando isso aconteceu, deu me assentar nessas cadeiras do rema e entender o que é a autoridade. Irmãos, eu fiquei com uma raiva do que eu passei na mão de Satanás. Eu não suporto o cheiro do que ele me fez passar na vida de qualquer pessoa. E no que me cabe hoje, como ministra do Evangelho, é desfazer as obras do diabo. Não só na minha vida, mas na vida de quem eu encontrar. Amém? O grande poder de Satanás, irmãos, é ainda, irmãos, é o mesmo e velho diabão de sempre, ele não mudou. É tratar com a tua mente. Satanás não tem poder contra a sua vida, ele não tem acesso ao seu coração. Não tem. Quem tem acesso ao seu coração é Jesus. Mas ele pode mapear áreas de fraqueza. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6 sobre os dardos inflamados. Curiosamente, nessa matéria você vai estudar sobre toda a armadura de Deus. Mas diz que nós devemos resistir os dardos embraçando o escudo da fé. Amém? Tiago fala, capítulo 4, verso 7. Resistir ao diabo. Como que a gente resiste, Mariana? Firme na fé. Não tem outro jeito de fazer Satanás fugir de você. Resistir firme na fé. Não é firme no seu salário, não é firme na sua pós-graduação, não é firme no seu dinheiro, não é firme no seu patrão, não é firme papai e mamãe, é firme na fé. Por isso, não viva uma vida leviana, irmãos. Não viva uma vida de qualquer jeito, porque Satanás vai ser rápido. Amém? Ele lança dardos, ele começa a observar, ele começa a perceber. Em primeiro lugar, como ele consegue perceber? Pela cara que você faz. Quando chega um pensamento ruim. Nós vivemos um tempo de pandemia mundial. E vamos supor que, irmãos, eu fui tentada, só eu tive medo aqui. Nós somos tentados nessa área. Amém? Um dia assistindo telejornal, né? Olha só que coisa, que brecha maravilhosa para os pensamentos, né? Encher de coisas boas assistindo telejornal. Fecha o acesso se precisar. O senhor falou assim, olha, o vírus não te pegou, mas o medo já. Amém? E eu me lembro, irmãos, que vamos supor, um pai de família está dirigindo o carro e perca o emprego e gente vai ser mandada embora. E ele começa a vir pensamentos. Aí ele liga o rádio para ouvir, aí ele ouve uma notícia de que muita gente foi mandada embora e ele está dirigindo o carro para o trabalho. E que a perspectiva é de que portas se fechem, que você não sabe como é que vai ser, e o ano anuncia demissões em massa, e ele já fecha a cara, Satanás, ali. Eu já sei onde eu machuco esse homem. Se ele acolher o pensamento do medo, de perder o emprego, digamos assim, isso é um tipo de medo, existem muitos, milhares. Eu não sei o seu universo, onde você é tentado, eu sei o meu. Eu sei as minhas áreas de fraqueza. Amém?
Agora eu já fechei quase todas também. Estou fechando ainda. Você está comigo? Satanás pode observar como ele fez comigo. Eu sei onde eu machuco essa menina. Eu sei onde eu machuco esse homem, na área de dinheiro. E ele vai com um dardo. Puf! Aí começa, irmão, deu certo. Ele se entristeceu. Vem, demônios. Pode ir. Aí, irmãos, a imagem que você vai ter de você é você cheio de dardos inflamados pelo corpo. Sabe aqueles dardinhos de brincar? Tudo colado em você e você lá. Você vai aprender nessa matéria que existe um nível que o crente, se ele não tomar cuidado e não tirar esses dardos, o primeiro que for, ele vai entrar no nível de opressão maligna. Amém? É um nível perigoso. Por isso que se ele lançar um, tira logo. Como? Firme na fé. Deus abriu uma porta para mim e ela não vai se fechar. Você está comigo, irmão? E ele vai ter que fugir. Porque a Bíblia diz é isso. O que é isso? Autoridade. Que é o seu lugar em Cristo hoje. Agora ela não vai funcionar se você não exercer também. Amém? Você vai estudar nessa matéria, por exemplo, que um nível perigoso é o da possessão. Isso, nascidos de novo, nunca vão experimentar. Possessão maligna. Você pode experimentar uma opressão maligna. Amém? De querer tacar a cara na parede, de angústia, de desordens emocionais. Irmãos, você pode, pela sua autoridade, botar ordem nas suas emoções. Nas finanças. Você está comigo? Amém? Ela não vai funcionar se você não usar. Amém, irmãos? Diga comigo, a minha autoridade não vai funcionar se eu não usar. Amém? Por isso, eu quero encerrar com isso, antes de ler um texto das Escrituras. Eu tenho aqui, eu não trouxe minha carteira, né? Mas lá, eu tenho uma nota, mas eu pedi para minha mãe aqui um cartão dela, porque vai exemplificar bem o que eu gosto de fazer. Eu faço isso nas matérias, né? Quando eu ensino essa matéria, eu faço esse exemplo. Vamos supor, eu tenho aqui o cartão da minha mãe. Né? Um cartão. Para ele funcionar, eu preciso de uma, repita comigo, senha. Amém? Vamos supor que ela me deu esse cartão e diga, Mariana, você está autorizada, minha filha, a ir lá na padaria e gastar R$100 para a gente fazer um maravilhoso café da tarde. Acho que paga, né? Um bom café da tarde, com R$100. Eu não sou muito café da manhã, mas café da tarde eu gosto. Ela me deu esse cartão. É dela, mas ela me... uma autorização para que eu vá no mercado, na padaria, amém? E use esse cartão, e ela me deu a senha para que eu passe as compras, né? E seja suprida, a gente seja suprida naquele café. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se eu der esse cartão aqui, ou melhor dizendo, se ela deu esse cartão para mim, eu tenho autorização para ir lá e passar? Sim ou não? Sim. Mas é meu papel ir lá e fazer, não é? Eu já te dei o cartão, minha filha, para você ir lá. Quando Jesus ressuscitou da cruz, irmãos, ele disse exatamente isso aqui, ele dá essa sentença. Toda a autoridade me foi vão. Porque você vai entender nessa matéria que Jesus, a igreja, é a mesma coisa. Ele é o cabeça da igreja. Tudo que é dele. Agora, se eu não exercer, não vai funcionar. Amém? Se minha mãe me deu autorização, se Jesus, quando ressuscitou, nos deu autorização, vão, expulsem demônios,
imponham as mãos, curem os enfermos, preguem o evangelho. Se eu não usar, não vai ter serventia. Agora, se minha mãe der esse cartão na mão de qualquer pessoa aqui, do amado pastor, vai funcionar? Se minha mãe falar, você está lá autorizado a ir lá, pastor, a senha é essa, vai funcionar assim ou não? Na mão de qualquer pessoa aqui. Então por que você acha que só a oração do teu pastor resolve? Você já tem o cartão. E você já tem a senha. E eu vou dizer qual que é. Abre comigo sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 1, verso 21. Obrigada, Pai. Aleluia. Toda autoridade, vão. Toda autoridade, vão. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 1. Você vai ver uma oração de Paulo interessantíssima aqui. E olha só o que ele vai dizer a respeito dos crentes em Éfeso. A carta de Efésios, irmãos, ela é uma carta universal, ela trata vários assuntos, mas a tônica da carta de Efésios, ela é a carta da autoridade do crente. Você pode ler, você vai ser muito abençoado, amém? Efésios capítulo 1, verso 15 diz assim: por isso também, tendo eu ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para que eles saibam, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. E o deu à igreja. E o deu à igreja. Deu o cartão. E deu a senha, que é o seu nome. Eu, irmãos, declaro sobre a sua vida, essa semana você vai exercer a sua autoridade. Eu não sei em qual área é, se é nas finanças, se é nas emoções, se é Satanás bagunçando a sua família. Irmãos, você não deixa um porco cheio de lama deitar no teu sofá, no teu tapete. Se é teu filho, você fala, sai já daí, não suja. Fale assim com Satanás, larga daqui, Satanás, saia da minha casa. Você não vai fazer bagunça aqui dentro do meu lar. Não vai funcionar se você não usar. Não vai funcionar se você não acessar. Você está autorizado. Fique de pé, eu quero orar por você. Aleluia.